bom? Você já ouviu falar na Roda da Vida? Essa é uma ferramenta muito interessante, muito utilizada por coaches para fazer um exercício de autoavaliação de várias perspectivas da sua vida e ver como você dá atenção para todas essas perspectivas hoje, o que precisa ser melhorado e aí sim montar um plano de ação para melhorar aquilo que não está tão satisfatório para você na sua vida. É uma ferramenta muito legal e ela ajuda a gente a ter uma ideia geral de todos os aspectos da sua vida. Como que ela funciona? A gente tem uma roda da vida aqui como um exemplo, tá? Depois eu vou detalhar um pouquinho mais de como montá-la. E aí a ideia é que você, em cada categoria, se dê uma nota de acordo com a sua prioridade e com o foco que você dá para aquela categoria no seu dia a dia, você dá uma nota de 0 a 10. E aí você vai marcando todas elas e depois você consegue, por comparação entre as categorias e entre as notas que você deu, ver o que está bem focado, bem priorizado na sua vida e o que não está tanto, o que precisa ser trabalhado um pouquinho mais. E a partir daí você consegue montar um plano de ação para trabalhar aquelas que não estão tão satisfatórias. A Roda da Vida tem diversas versões. Você pode montar de acordo com as categorias que você acha que são relevantes para a sua vida, que você gostaria de explorar, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem uma Roda da Vida. Essa daqui, ela tem 4 grandes categorias e dentro delas a gente tem subcategorias. Então, mas você pode escolher as categorias que você achar melhor. Então, de repente, se essas categorias, algumas delas, não fazem sentido para você, pode tirar, pode adaptar. Eu trouxe essa para vocês verem um pouquinho da cara da Roda da Vida. Então, nessa daqui, a gente tem 4 categorias. Então, a gente tem o pessoal, a gente tem o profissional, a gente tem relacionamento e a gente tem qualidade de vida. Ah, legal. Então a gente vai dar uma nota de 0 a 10 para cada uma delas e como que a gente faz isso? Vou trazer um exemplo aqui para vocês, para ver se ajuda um pouquinho. Então vamos pensar na categoria de saúde. Imagina que eu sou uma pessoa que me alimento bem já, eu tenho hábitos saudáveis, como muita salada, muita verdura, a parte de alimentação tá legal. Porém, a minha parte de saúde voltada para atividade física não tá tão bacana. Eu faço atividades físicas, mas eu não faço com uma regularidade, eu faço de vez em quando, eventualmente, então não tá muito bom, mas a alimentação tá legal. E eu não tô com nenhum problema de saúde. Então eu, com base nos meus critérios e no que eu acho como está na minha avaliação sobre a minha saúde, eu dou uma nota. Então, por exemplo, se eu tô me alimentando bem, não tô com problema de saúde, mas a parte de atividade física não tá muito legal, eu vou dar uma nota 6, uma nota 7. A nota, o peso que você vai dar para aquela categoria vai de você, da sua avaliação de quanto você está se dedicando àquela categoria, tá? Aí, para você marcar, aqui nessa outra imagem você consegue ver, você vai marcando um pontinho na nota que você escolheu. Então, de 0 a 10, né? Do 0 é mais perto do centro, é não marcar, né? E aí a gente vai subindo até o 10, que é na beiradinha da roda. Então, marquei lá o 6. E eu vou fazendo isso para cada categoria, até preencher toda a minha roda da vida. Feito isso, a gente vai ligar os pontos. E para que a gente faz isso? Para conseguir enxergar melhor, ter uma noção maior do que está sendo mais priorizado na nossa vida e o que precisa ter um pouquinho mais de foco e atenção. Então, a gente tem um exemplo aqui, a gente consegue ver o que tiver mais perto da extremidade ali na roda da vida, é o que está bem, o que tem notas altas e o que está bem focado, que você tem priorizado mais. O que tiver um pouquinho mais perto do centro é aquilo que você tem que trabalhar. E a partir daí você monta os planos de ação para tentar melhorar. Se tiverem muitos pontos, muitos aspectos da sua vida que precisam ter um pouco mais de foco, a minha sugestão é que você monte planos individuais. Então, primeiro trabalha, relacionamento, depois trabalha a parte de carreira. Agora, se forem poucas as categorias que precisam ter um pouco mais de foco, de repente você consegue montar um plano de ação que aborde todas elas, que você consiga trabalhar ao mesmo tempo essas categorias, esses aspectos da sua vida.
Aqui, só para entender um pouquinho, eu vou explorar rapidamente o que significa cada uma dessas categorias e subcategorias que eu ilustrei aqui no desenho, para que vocês consigam trabalhar melhor. Então, por exemplo, na categoria qualidade de vida, a gente tem espiritualidade. Você pode avaliar o seu equilíbrio interno, a sua paz interior, a parte de espiritualidade mesmo. Ah, eu gosto de meditar. Tô meditando? Não tô meditando? Não sei. Aí vai da sua espiritualidade. Ah, eu sou religiosa. Eu tenho rezado? Não tenho? Enfim, aí você pensa na sua paz interior e o quanto você está trabalhando isso. Você também tem a parte de saúde, que foi o que eu usei como exemplo. Pode ser alimentação, pode ser sono, pode ser atividade física. Aí você vai ver como que está a sua saúde, avalie ela como um todo. E a parte de lazer, se você tem dedicado tempo aos seus hobbies, a fazer coisas que te dão prazer. Então aqui são alguns exemplos da categoria maior qualidade de vida. Na categoria pessoal, a gente tem a parte intelectual, que aí é a parte de adquirir conhecimento mesmo. Ah, eu estou fazendo um curso, eu estou estudando para alguma coisa, estou me informando de alguma forma, né? Então, fazer essa avaliação. A parte do emocional, então o equilíbrio emocional mesmo. Eu tenho estourado muito, eu tenho ficado emotiva, eu tenho tido altos e baixos de emoções ao longo do dia, ao longo da semana, então fazer essa avaliação. E a parte da felicidade, que é a sua realização pessoal, a sua satisfação, se você tem se sentido feliz. No profissional, a gente tem mais 3 subcategorias, então a gente tem carreira, a gente tem finanças e tem contribuições. A parte de carreira é a carreira mesmo, você está conseguindo tocar a sua carreira como você planejou, desenvolver a sua carreira, você está crescendo profissionalmente, então fazer essa avaliação. A parte de finanças é se você tem tido uma renda que te traga uma estabilidade, um conforto, se você tem investido o seu dinheiro, como que está a parte financeira, é o aspecto financeiro da sua vida. E o aspecto de contribuições é a sua contribuição para o mundo, é o impacto que você tem na sociedade, seja através de trabalhos voluntários, seja através de filantropia, de doações, de, não sei, alguma coisa que você faz voltado para contribuição, o que você está contribuindo para a sociedade. Seja eu faço a minha coleta seletiva aqui de recicláveis, enfim, vai pensando, coloca no papel, elenca e fala, não, dá para fazer mais, ou não, eu já estou fazendo bastante. É dessa forma que você vai categorizar e dar a sua nota para aquele aspecto. E por fim a gente tem o relacionamento. Dentro do relacionamento a gente tem família, então o quanto você tem se dedicado à sua família, o quanto você tem sido participativo em eventos familiares, o quanto você é próximo com a sua família. Amor, pode ser um relacionamento com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu companheiro. Como que está esse relacionamento? Existe diálogo? Existe parceria? Existe compaixão? Fazer uma análise também disso. E por fim a parte social, o quanto você tem se dedicado aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, aos colegas de um curso que você está fazendo, então quanto você tem se dedicado a eles também. Acho que essa roda da vida que eu trouxe, ela é bem completinha, então se vocês acharem que tem coisa demais, tem aspectos aqui que eu não gostaria de trabalhar, ou que não fazem sentido para mim, tira e diminui essa roda, não tem problema nenhum. A ideia aqui é que você compare aspectos que são relevantes para você e que você consiga trabalhá-los de uma forma melhor. Assim você consegue enxergar todas as facetas da sua vida, tudo que influencia a sua vida e deixá-la mais equilibrada. Essa é a grande proposta da Roda da Vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa ferramenta. Apliquem no dia a dia de vocês. De tempos em tempos é bom refazer esse exercício para ver, olha, melhorou essa categoria ou não melhorou? Vai fazer um plano de 3 meses? Daqui 3 meses refaz a Roda da Vida para ver se o seu plano foi colocado em prática de uma maneira eficiente. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se quiserem outros exemplos de rodas da vida, eu posso compartilhar com vocês. E eu espero que vocês acompanhem os próximos vídeos, porque tem bastante conteúdo legal para ser compartilhado, tá bom? Um beijo!